Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Aparecida nesta terça-feira de carnaval. O TJ Aparecida de hoje é especial porque começa amanhã a campanha da Fraternidade 2019, que este ano tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. Para falar comigo sobre esse assunto, eu recebo aqui Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida. Dom Orlando, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Uma boa tarde para o senhor. E eu já começo falando a respeito do tema da campanha, do tema e do lema, né? Que todos os anos é comum que um lema venha também para nortear todos os trabalhos. Esse ano esse lema é: serás libertado pelo direito e pela justiça. Ou seja, a gente pode dizer então que um cidadão ele só vai ter de fato uma vida plena, uma vida digna, à medida que os seus direitos forem respeitados e atendidos? É muito interessante isto porque o lema e o tema eles se convergem, um explica o outro. Então, políticas públicas e fraternidade, para que a gente tenha fraternidade, consiga fraternidade, a gente precisa libertar-se através do direito e da justiça, porque onde não há justiça, onde não há o direito, aí não podemos ter fraternidade, porque é impossível, numa situação injusta, nós praticarmos, então, a verdadeira fraternidade. Por outro lado, fraternidade é a característica essencial do cristianismo. Por isso, todas as campanhas da fraternidade, elas focalizam um ponto da caridade pessoal, da caridade comunitária ou da caridade social. Este ano é a caridade social, é o amor social, políticas públicas. E é tão importante que esse texto venha do profeta Isaías, porque todos os profetas batem muito nessa característica da justiça e do direito, até porque é o próprio Jesus, quando leu o texto do profeta Isaías, que falava dessa temática, ele dizia: está se cumprindo em mim o que a palavra de Deus, a palavra de Isaías dizia. E os profetas, eles são assim muito claros ao proclamar a vinda do reino de Deus, portanto o reino da fraternidade, exatamente batendo nesses pontos frágeis da sociedade daquele tempo e frágeis no nosso tempo, que é exatamente então nós, através da fé, aí vem a quaresma é tempo sim de espiritualidade, mas uma espiritualidade que se expressa na fraternidade. Perfeito. Agora, só para ficar claro, né, políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelos governos municipal, estadual e federal com o objetivo de garantir e colocar em prática direitos de todos nós cidadãos que estão previstos na Constituição Federal e em outras leis do nosso país. Agora, Dom Orlando, isso não quer dizer, né, embora parta do governo, não quer dizer que nós, cidadãos comuns, tenhamos que ficar alheios ao desenvolvimento de políticas públicas. Pelo contrário, temos que cada vez tomar o nosso espaço, entender o que é política pública e como ela nos beneficia para que então ela seja efetiva. Seria esse o principal objetivo da campanha da fraternidade? Esclarecer aos leigos e leigas cristãs a importância de tomarem consciência a respeito das políticas públicas? Sem dúvida. Primeira coisa, a gente deve sempre esclarecer as palavras. Quando o nosso povo ouve falar de política, já pensa que é política partidária. Aí um já não quer saber, outro diz que a igreja está se metendo de novo em política. E políticas públicas, como você bem recordou, são ações, são planos, são programações para que o próprio governo tem para solucionar os problemas do nosso povo. Então, essa temática política pública não é uma invenção da igreja. Nós poderíamos dizer assim, para entendermos bem a política pública, que são as nossas obras de misericórdia. Estas obras de misericórdia que nós temos com os pobres, com os migrantes e com os presos, as políticas públicas também prevêem na legislação federal, estadual e municipal esta resposta aos problemas da sociedade. E tem que se chamar políticas
não no sentido partidário, como estamos dizendo, mas no sentido de ações concretas, de respostas concretas às necessidades e aos problemas das pessoas. Então é um nome assim, vamos dizer assim, é normal esse de políticas públicas, porque o mundo inteiro percebeu que o mercado ele é muito violento, quer dizer, o lado do dinheiro, o lado do poder. Então, se a política não cuidar do, vamos dizer, do mercado, o mercado ele sempre vai centralizando o poder e o dinheiro. Então, as próprias nações perceberam isso. Não, nós temos que defender os pobres. Nós temos que ver os excluídos, que são excluídos exatamente das normas do mercado ou do poder, quando não é um poder democrático. E aí, então, o nome é esse mesmo, políticas públicas para nós, com o poder da lei, aqui no Brasil, com o poder da Constituição, vamos olhar o lado dos pequenos, dos sofredores, dos excluídos, e isso fazendo uma política com leis, com legislação, porque então é um direito que nós temos, e a campanha da Fraternidade quer isso, que nós participemos dessas políticas públicas do governo, porque são muito necessárias para resolvermos 1000 problemas da sociedade. Tá ótimo, Dom Orlando. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e na volta conversamos mais com Dom Orlando Brandes a respeito de como a campanha da Fraternidade 2019 pretende promover e incentivar o protagonismo dos leigos no desenvolvimento e na busca por novas políticas públicas no Brasil. Até já. Estamos de volta com o TJ Aparecida nesta terça-feira de carnaval, conversando com Dom Orlando Brandes a respeito da campanha da Fraternidade 2019. Dom Orlando, já faz parte da estrutura da campanha da Fraternidade um texto base também que orienta todos os trabalhos da campanha, né? Um texto, inclusive, que conta com a contribuição de pesquisadores e estudiosos da temática a ser tratada naquele ano. Um dos subtemas deste ano, inclusive, diz respeito, nós já falamos aqui, sobre a participação da sociedade no controle social das políticas públicas. De que maneira, então, ou quais seriam as iniciativas que a campanha da Fraternidade quer promover, iniciativas práticas para que esse tema, então, seja trabalhado? Então, o texto base realmente ele é muito fundamentado. A gente pode confiar no que está ali, porque está sob a responsabilidade da CNBB. E a palavra-chave é que nós, cristãos, católicos, leigos, bispos, padres, participemos dessas propostas das políticas públicas, que são soluções, etc., em favor, então, dos necessitados, dos pobres, dos sofredores. Agora, como você perguntou, como fazer isso? Primeiro, participarmos dos conselhos deliberativos, dos conselhos de direito. E o nosso povo desconhece. Tanto que eu estou pedindo para a nossa equipe aqui de Aparecida fazer um tipo de folder, explicando direitinho. Eu quero participar de um conselho de direito. Com quem eu falo, qual é o endereço, qual é a pessoa, o que se faz lá, quais são as datas, porque senão fica tudo teórico. A gente fala de um assunto, o povo quer participar e não sabe o endereço. E o texto base não pode trazer esses endereços, é coisa nossa. Então, conselhos de direitos. Outro, tem muitas conferências e audiências públicas que também ficam muito longe de nós, não é? Então, essas coisas nós devemos realmente explicá-las para o povo, o que é uma audiência pública, uma conferência pública, um fórum, uma reunião de um movimento tal, etc., que está buscando soluções para problemas da realidade da sociedade, mas que nós somos, assim, um pouco ou desinformados ou bastante alienados. A gente diz assim, esse assunto aí não me interessa, e no fundo interessa, porque estou reclamando de 1000 coisas, mas não sei onde eu tenho o direito de participar para levar o problema ser detectado, corrigido, e aí vem o orçamento, que isso é parte do governo, a correta aplicação deste orçamento,
avaliação do trabalho que foi feito. Então, essas coisas práticas que nós precisamos ajudar o nosso povo a conhecer. Por isso, a comissão das dioceses deve explicar tudo isso ao povo, porque sem isso vai ficar mais um ensino. Fica uma campanha da fraternidade teórica, e às vezes isso angustia o povo. Meu Deus, que coisa linda, mas eu não sei onde ir, eu não sei o que fazer. E nós não temos assim uma consciência ainda muito grande de que existem esses, por exemplo, conselhos de direitos, onde as religiões têm o direito de ter a metade dos participantes. Então, nós não cobrimos esse espaço, as outras pessoas pegam e resolvem os problemas de saúde, de educação, de segurança pública como querem. E nós perdemos um espaço que está previsto na lei e que temos direito. Agora, Dom Orlando, o texto base, ele fala também, né, fala bastante e de uma maneira muito forte a respeito do protagonismo e da importância do protagonismo dos jovens no desenvolvimento de novas políticas públicas ou no envolvimento com essa temática. O jovem, ele traz um novo olhar para esses assuntos sociais? Até porque nós temos já uma legislação a respeito dos adolescentes e dos jovens, mas é desconhecida. Temos também outra legislação a respeito dos idosos, desconhecida. Então, a igreja que tocou os jovens, porque a grande vítima atual do desemprego e da droga e da violência e até das prisões são os jovens, quando eles deveriam ser ajudados por nós a participar, então, desses direitos que eles têm, e a legislação, ela existe. Nós, que, de novo, estamos ainda longe de conhecermos esses direitos, participarmos. E também toca muito no jovem, porque, como sabemos, né, houve o Sínodo do Jovem, a Jornada Mundial da Juventude, e vai haver agora um fórum em outubro deste ano no Vaticano, sobre a juventude. Então, é claro que, sendo a juventude a parte mais sofrida da nossa sociedade, tanto na escola, como em casa, como na sociedade, e muita discriminação também, especialmente do jovem negro, da mulher negra, da jovem negra, então se privilegiou essa parte do jovem. Mas direitos, políticas públicas, realmente atinge todas as áreas da sociedade. Todavia, é muito justo que, diante de uma igreja que se voltou para os jovens mais intensamente, graças ao Papa Francisco, então que nós aproveitemos essa campanha da fraternidade para ajudá-los a estender uma mão e que haja menos desemprego, menos violência e mais vida para a nossa juventude. Dom Orlando, vendo o senhor falar, a gente percebe, né, e pela própria temática a gente vê que é um assunto muito amplo, que abrange diversas áreas da nossa vida, da nossa sociedade. O ano passado, por exemplo, a campanha da fraternidade trouxe um tema mais específico, né? A superação da violência. E esse ano fala de políticas públicas que abrangem, inclusive, políticas públicas para a área da segurança pública, como o senhor bem disse. A gente pode dizer, então, que essa campanha da fraternidade de 2019, muito bem proposta pelos bispos, ela é a campanha das campanhas, já que ela é tão ampla, né, e fala de tantos assuntos? Eu tenho muita esperança nessa campanha, por ela ser concreta, por ela colocar a mão na ferida, por ela já ser uma legislação nossa, não é uma exigência da CNBB. A CNBB está dizendo, vamos aproveitar os espaços que a lei nos dá. E, como você bem lembrou, essa campanha ela completa a outra. A outra falava de combater a violência. Essa aqui diz como combater a violência, exatamente através, então, de soluções para os nossos pobres. Perfeito, Dom Orlando, muito obrigada. Então a gente faz mais um rápido intervalo comercial. Na volta a gente continua conversando com o Dom Orlando Brandes a respeito da campanha da Fraternidade 2019. Até já.
Você está acompanhando então no TJ Aparecida Especial desta terça-feira de Carnaval, uma entrevista com Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, sobre a campanha da Fraternidade 2019, que este ano tem então como tema Fraternidade e Políticas Públicas. Dom Orlando, nós já falamos aqui, a respeito da importância de se tratar dessa temática, principalmente num país como o nosso, tão grande, e que por isso mesmo se torna tão complexo quando o tema são os desafios sociais que nós enfrentamos. Agora, no âmbito da igreja, esse tema também é muito pertinente, afinal de contas, a doutrina social da igreja diz que a política é a melhor forma de fazer caridade, né? Que coisa bonita, prática e verdadeira, não é? A política enquanto bem comum, enquanto solução de problemas, enquanto emprego, pão na mesa, saúde, escola, direitos humanos, isto para nós é política, não a política partidária somente. Os partidos deveriam praticar essa política do bem comum, essa política a favor do menos favorecido e do mais injustiçado. Além de o Brasil ser assim tão imenso, ele também é um dos países mais injustos do mundo. E é um país católico. Então você perceba como é que pode um país católico não exercer a caridade como deveria, já que a política é uma alta forma de caridade. Isso nós deveríamos explicar muito para o nosso povo, né? Essa positividade da política e que, quando eu assumir o meu partido, eu deveria ver o plano desse partido, se é na linha da caridade, se é na linha do pequeno, se é na linha da justiça, como muito bem fala a temática deste ano, Isaías 1, 27. E assim, nós queremos então deixar bem claro que um país como o nosso, né, deveria ser no mundo o primeiro país, exatamente por causa da religião, um exemplo dessa prática alta da caridade, dessa participação nas coisas sociais. Mas nós vivemos de muita devoção, cresce muito devocionalismo. Uns já não querem mais nem saber de CNBB, outros não leem documentos nenhum. Esses textos bases, às vezes nem até autoridades da igreja leem, não é? Eu estou me referindo a seminaristas, a religiosas, a padres, nem todos, não? E deveria ser um documento muito lido em nome da caridade, em nome então de maior direitos e de maior justiça num país católico que deveria ser então exemplo para a humanidade. Agora, o tema também, Dom Orlando, vai ao encontro daquilo do que sempre prega o Papa Francisco, que é uma igreja em saída, inserida nas realidades do mundo, para que assim, então, entenda de fato as necessidades de todo cidadão, para que então se torne a igreja um real instrumento de transformação da vida humana. Foi bom você lembrar aqui o Papa Francisco, porque no primeiro encontro dele, depois da sua eleição, ele disse: eu quero uma igreja pobre a serviço dos pobres, quer dizer, políticas públicas. E ele mesmo tem lutado muito pelas políticas públicas na direção dos cuidados dos migrantes. Ele esteve lá em Lampedusa, lá naquele mar onde morrem os africanos, enfim, as pessoas que estão indo para a Europa, chorou lá, lançou uma coroa de rosas. Esses símbolos falam muito. E ele até foi muito criticado pelos governos por ter, então, desenvolvido essa política pública e levou pessoas muçulmanas para morar dentro do Vaticano, colocando em prática uma teoria cristã. E quando ele visitou aqui a América Latina, quais foram os países que ele foi os mais pobres? Peru, Bolívia, Paraguai. Por quê? Porque está falando que esses mais pobres, os indígenas, e agora com o Sínodo da Amazônia, olhando para nossos índios e para a própria Amazônia como nossa casa comum, a floresta, o cuidado com a natureza, é um exemplo de quem quer políticas públicas, faz políticas públicas e, por isso mesmo, corrigiu muitos abusos do dinheiro no Vaticano. Então, o nosso Papa é um grande exemplo de quem entende
que a fé sem obras é morta. E agora esteve em países aí, inclusive no Mianmar, porque lá aquela região estava sendo muito injustiçada com uma etnia que lá existia, pois ele foi lá defender essa etnia, que não é católica, mas é humana. Políticas públicas em forma de caridade. Dom Orlando, muito obrigada. Foi uma conversa muito esclarecedora, eu acredito, espero que tenha sido de fato para quem está em casa. E a partir de amanhã, então, dia 6 de março, começa a campanha da Fraternidade 2019. É importante, um último assunto para a gente tratar, as pessoas entenderem que a campanha ela não termina ao final da quaresma, né? Ela segue por todo ano e mais, principalmente essa temática, ela tem que ser levada ainda mais para frente. Eu creio que essa temática vai durar a vida toda, viu? E também você tocou na quaresma, é muito bom que na quaresma a gente reze mais, a gente faça uma política pública conosco mesmo, né? Vendo nossos pontos fracos, nossas feridas, a gente se ajudar com a espiritualidade da quaresma e aí nós vamos então caminhando na direção de uma espiritualidade profunda, quaresma, mas ao mesmo tempo uma espiritualidade que floresce e frutifica na caridade, que são as políticas públicas. Tá ótimo, muito obrigada, Dom Orlando. Obrigado a você. O TJ Aparecida especial desta terça-feira de Carnaval fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.